Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV, ao lado de Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos. Boa tarde para todo mundo. Boa porque tarde. já nós vamos abrir a nossa roda da fofoca. E ó, tem bomba atrás de bomba. E quando a gente fala isso, vocês sabem que é a mais absoluta verdade. Segura aí, tá? Bom, de volta aqui ao nosso programa, vamos abrir a nossa roda da fofoca daqui a pouquinho, né? Também a nossa primeira página, e é uma bomba, pode ter certeza. Mas agora, vamos falar de uma coisa muito curiosa ontem na televisão, que chamou bastante a atenção do público, porque nós vamos falar disso já e já. Agora, o Felipe Campos tem uma bomba que ele já vai falar agora, não é? E vocês vão ficar sabendo sobre um famoso apresentador de telejornal. E aí, vamos lá, Felipe, é com você. Bafão mesmo para começar. Vamos lá, Sônia Abrão, olha só. Boa tarde a todos, 15 horas e 7 minutinhos. Pois é, William Vac, âncora também lá na CNN, Sim. passou na sexta-feira, foi internado no Sírio-Libanês para um acompanhamento médico, para um check-up. E depois do check-up, eles chegaram à conclusão que ele teria que fazer um cateterismo. Uau! Ele passou pelo cateterismo, fez o implante de 2 estentes, Sim. mas parece que ele já tem 4. Ele já tem Olha. 4. Ele teve que colocar mais 2 estentes, mas está tudo bem com William Vac. Tá. Confirmei, a diretoria da própria CNN também confirmou, tá tudo certinho. Então, ou seja, o William Vac passou por esse procedimento na sexta-feira, no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, fez um implante de 2 estentes, está bem, e no sábado ele teve uma reação, uma pequena reação do contraste. E aí conseguiram... Alergia, teve Certo. uma alergia, que foi uma reação do contraste. Poucas pessoas têm, algumas têm, né? Sim, a iodo. Com iodo, né? Alguma coisa dá com iodo, muito. enfim. Mas também conseguiram reverter, começou com umas manchas pelo corpo, enfim, mas conseguiram reverter também com medicação. E hoje o William Vac já retorna à CNN para trabalhar. Ou seja, Isso ele é boa notícia, foi internado na sexta, saiu ontem, acho que ontem à tarde, e hoje ele já retorna ao trabalho, já com o coração a 1000 por hora. Exatamente, e zeradinho também, né? Zeradérrimo. Com tudo no lugar certo aí, sem nada realmente com obstrução, nada. Já tinha 4 estentes, Já você tinha falou, e 4 colocou mais estentes, 2. colocou mais 2. É aquela história, você tem o hábito de fazer check-up direto, Sim. você vai, se internou na sexta-feira, passou pelo check-up, chegaram ao diagnóstico que ele precisaria passar pelo cateterismo para poder fazer alguma desobstrução, né? Porque cateterismo é para tentar desobstruir alguma história, né? Sim. E aí colocou mais 2 implantes, colocou mais 2 estentes, implantando mais 2 estentes, sendo que ele já possuía 4. Agora, o William Vac agora ele está com meia dúzia. Já de alta e já voltando ao trabalho hoje, William Vac pela CNN. Boa notícia. As coisas estão tão avançadas hoje em dia, né, Vlad? Principalmente nessa área de cardiologia, que é assim, entra, faz, dali 2, 3 dias você já está de volta para o seu trabalho. E muitos quadros não apresentam sintomas. Sim. Ele foi descobrir no check-up. Exatamente. Se ele não tivesse feito o check-up, provavelmente ele apresentaria um problema no futuro, né? Com então já foi certeza. preventivo, Tudo já recebeu alta. resolvido, né, Thiago? Que bom. Melhoras, William, melhoras porque você faz falta no telejornalismo, você é muito bom, é craque, eu sou fã. Ele é craque mesmo. E comanda Felipe. tudo absolutamente de uma forma, com uma maestria na CNN, né? Ele tem um perfil aí, todos nós conhecemos o trabalho do William Vac, então nada mais justo do que saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, já se falava na TV, não é? Bom, outra coisa que é o seguinte, o Rede TV Plus está com uma promoção incrível e se você ainda não é assinante, chegou a sua vez. Até 30 de janeiro você pode concorrer a muitos prêmios. Então acesse o site www.redetvplus.com.br ou o QR Code aqui na tela para concorrer a um cartão presente nos valores de R$500, R$5.000 ou R$20.000, tá? Smartphone da Samsung, PlayStation 5 toda semana. E ainda 2 BMW 0 km, uma X1 no Natal, que vai ser sorteada no Mega Senha, e uma BMW 320 em janeiro, que sai no programa Encrenca.
Incrível, né? Então escolha o seu plano ideal agora mesmo. E aqui na Tarde é Sua, daqui a pouquinho nós vamos sortear uma Air Fryer. Paixão nacional, hein, gente? Então não sai daí não, tá certo? Vamos para a nossa primeira página, né? E a nossa primeira página de hoje, a gente vai já chamar o Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro. Tem tudo a ver com Fausto Silva, gente, com Faustão. Sabia que a estreia do Faustão pode correr um risco de até não acontecer na Band em janeiro do ano que vem? As coisas estão ficando mais complicadas nas relações dele, não é? Com a Rede Globo, da Rede Globo com ele. A Globo, pelo jeito, está a fim de atropelar a estreia do Faustão, de atrapalhar o que ela puder a estreia do Faustão, de impedir, se tiver como, a estreia do Faustão. E aí é que a coisa pega. Essa é uma história muito intrincada, eu não tenho todas as informações. Quem tem é o Alessandro Lobianco, ele vai falar sobre isso já com a gente. Mas só por saber que existe já esse clima, essa coisa, não é, entre profissional e emissora, depois de 32 anos de trabalho juntos, vamos dizer assim, é muito triste realmente, é muito complicado. Não é? Porque se acabou, acabou. Parece, né, marido vingativo, mulher vingativa, aquela coisa que não aceita o rompimento e de alguma forma quer impedir a continuidade, né, do outro fazer sua própria história. Então é muito ruim, muito ruim. E a gente, não só como jornalista, mas assim, como fã mesmo, como telespectadora, que sempre acompanhou o trabalho do Fausto Silva, a gente fica de coração na mão, porque isso não é justo, não é fazer isso com um profissional. O Fausto, ele não é bobo, ele também é um profissional maduro, experiente, ele é um homem de negócios, ele vai saber se defender nessa história, pelo menos eu acho. Mas até lá, será que vai dar tempo, se for alguma coisa que mexe com papelada, com lei, esse tipo de coisa? E aí? Isso é demorado. Será que dá tempo de Globo e Faustão se resolverem até janeiro, 17 de janeiro, para quando está marcada essa estreia? Essa é a interrogação que fica, né? E a gente não vê a hora de ver o Faustão no vídeo novamente, não é? De ver ele aí trazendo pra gente tudo aquilo, e ainda mais de segunda a sexta-feira, quer dizer, ele volta a fazer parte da vida do público de uma maneira mais intensa ainda do que era na Rede Globo de televisão. Mas tem um ponto de interrogação gigante no meio desse caminho. E assim que a gente tá para terminar 2022, gente, pelo amor de Deus. Que ano foi esse profissionalmente e particularmente na Poderosa? Um entra e sai, um substitui daqui, bota ali, tira e põe, né? Nossa, foi muito complicado. A gente, né, se viu de repente, sem tantos artistas que a gente gosta, que de repente não vamos mais ver naquele canal. Tem outros que se foram, infelizmente. Tem outros que estão mudando para o streaming. É uma roda viva essa história que tá difícil, até para nós que somos profissionais, de resumir tudo isso, de encadear tudo isso, né, de fazer um mapeamento dessa história toda. Imagina para vocês em casa que ficam acompanhando tudo detalhadamente, torcendo por aquele profissional que você gosta, pelo seu ídolo, por aquele que você acha um ícone da TV, mas sem ter certeza se você vai voltar a vê-lo, ou pelo menos no prazo estipulado, porque datas de estreia a gente sabe que muda até quando as situações estão numa boa. Imagina com o clima pesando desse jeito, porque pesou. Nas últimas semanas pesou o clima entre Globo e Faustão. E é aí que a gente não sabe como fica essa situação. Mas vamos saber desses detalhes agora com o Lobianco, que já está aqui no nosso vídeo e pode começar a destrinchar essa história, impedir, atrapalhar, prejudicar, sei lá qual é a intenção por trás disso tudo. A gente pode resumir em não dar mole para concorrência. E que concorrência, né, Poderosa? Fala, Lobianco, boa tarde. Boa tarde, Sônia, Felipe, Vlad, Thiago, boa tarde, pessoal de casa. E olha, gente, a palavra é atrapalhar. Atrapalhar. Essa é a ordem lá dentro da Rede Globo, quando resolveu acionar uma equipe jurídica para
atrapalhar a estreia do Faustão em janeiro. E por atrapalhar, Sônia, a gente pode entender aí de forma translúcida, adiar. É o objetivo deles, adiar, causar insegurança e mesmo sabendo que algumas medidas que eles vão tomar podem não ter sucesso, porque como você falou, o Faustão está bem munido para responder a tudo que a gente vai explicar aqui, o simples fato de ter que esperar um tempo até as coisas se ajeitarem já seria o objetivo da Rede Globo, já seria o sucesso com essa questão que a Globo quer levar para cima do Faustão. Tirar o pique da estreia, né? Que é agora, estreia em janeiro, dia 17. E a gente ficou sabendo que tem diversas medidas jurídicas que a Globo quer entrar com o Faustão. Nossa. E não fizeram isso porque estão deixando para fazer em cima da hora para não dar tempo de defesa até janeiro, até o dia 17, até a estreia. Porque a gente sabe, por mais que pessoas aleguem coisas que sabem que elas devem perder, tem um tempo para a justiça julgar e ali tem liminares que as pessoas podem pedir para que sejam apreciadas em 24 horas do tipo seguinte, olha, até o juiz se decidir, fica impedido de entrar no ar. Esse é o objetivo da Globo. E o que está acontecendo, Sônia? A gente descobriu esse final de semana, Sônia, que a briga nos bastidores com o Faustão e com a Globo tá uma briga feia. E isso agora, para mim, porque nunca fez tanto sentido, Sônia, uma briga a ponto dele não poder se despedir, né? A gente estranhou isso aqui várias vezes, tentamos achar justificativas atrás de justificativas para isso, mas agora as peças se encaixaram. A Globo, Sônia, realmente não tinha mais interesse em continuar com o Faustão. Ali tinha uma insatisfação do Fausto em relação à direção, muitas divergências estavam acontecendo, até que o Faustão resolveu mesmo, basta, vou sair, e isso a gente anunciou até com bastante antecedência. Foi. Um ano antes a gente anunciou que essa relação estava azedando. Mas a Globo esperava resolver isso, Sônia, sem que o Faustão assinasse antes do término contratual dele com uma outra emissora. E não foi isso que aconteceu. O Faustão, ele acabou assinando com uma outra emissora, a Globo descobriu tudo isso, e isso colocou ali um pé de guerra que até esse domingo estava pegando fogo mesmo. E o que acontece? A Globo, Sônia, está muito magoada com o fato do Faustão encerrar o contrato dele em dezembro e em janeiro já estrear uma nova programação numa outra emissora. Então a Globo, ela conversou com o corpo jurídico dela, primeiro ela quis levantar se todas essas negociações do Faustão com outra emissora tiveram a assinatura do Faustão ou terceiros representando o Faustão por meio de uma procuração. Por quê? A Globo está tentando achar qualquer brecha que seja que possa impossibilitá-lo de entrar no ar em janeiro. E assinaturas do Faustão negociando contratos, enquanto ele ainda está com um contrato vigente com a Globo, imputaria a ele uma série de multas contratuais que não colocaria ele em liberdade com outra emissora antes que essas multas fossem pagas. Então, pensa assim, resumindo, Faustão, se fez algo errado, se descumpriu alguma cláusula contratual com a Globo, fica imputado multas que somente sendo pagas dariam 100% de liberdade para que ele pudesse estrear em outra programação. Essa é uma possibilidade que a gente viu que a Globo está levantando. A Globo está tentando, mas a gente tem a resposta por meio de uma fonte que está muito difícil acessar as negociações que o Faustão fez com outra emissora, para primeiro saber se são de fato as assinaturas dele ou são assinaturas de advogados ou terceiros representando ali em nome dele. Se forem assinaturas de terceiro, isso pode frustrar os planos da Globo. Como a Globo tem uma dificuldade de saber, a gente já descobriu que em janeiro, Sônia, quase ele chegando ali na estreia do Faustão, a Globo vai entrar com uma série de liminar pedindo vistas a esses contratos para ver se tem assinatura dele enquanto estava vigente com a Globo, que é o contrato que termina no final de dezembro. Então, peraí, vamos por capítulo.
capítulos nessa história. Uma coisa que você falou e que me chamou a atenção, a Globo estaria magoada com o Fausto Silva. Gente, ele já estava magoado com a emissora. Quantas vezes nós falamos aqui que ele estava reclamando que não estavam dando mais atenção ao programa dele, que não havia nem mais cuidado com a produção. Tanto que ele chegou a levar um tombo, lembra disso que a gente contou para vocês? No palco, por descuido de produção. Isso tudo foi acumulando no Faustão, ou seja, experiente como ele é, maduro como ele é, conhecedor do meio de televisão, ele já sabia que a emissora não estava mais afim dele. Não é? E aí ele começou a procurar o seu próprio caminho, que é uma coisa natural. Mas não foi que ele estivesse sendo tratado assim como ele mereceria, como todos os profissionais merecem. Ainda mais ele, senhor dos domingos, também na Rede Globo de televisão e há 32 anos no ar, sendo o maior faturamento da emissora, não é? que ele estivesse recebendo o carinho que ele merecia. Não estava, muito pelo contrário. Ostensivamente, ele estava sentindo que ele não era mais bem-vindo. Então, aí o profissional resolve procurar os seus caminhos e a emissora é que fica magoada. Ah, faça-me o favor, não é? E agora ele está para estrear e vão tentar botar areia no caminho dele, fazer com que ele não estreie, que pelo menos seja adiado, porque impedir eles não vão conseguir eternamente, mas atrapalhar eles vão conseguir bastante. E isso eu acho um absurdo. Virou guerra, na verdade. Uma né? guerra. Esse casamento não terminou bem. Existem duas coisas, concorrência sadia e concorrência desleal. Exatamente. No caso do Faustão, com a Rede Globo de televisão, eu classifico como uma concorrência desleal. Por quê? A sadia qual é? Olha, o Faustão vai estrear, vai levar lá o Luan Santana. Não, então na Globo nós vamos colocar o Gustavo Lima, tá bom? Quem ganha é o pessoal de casa, você vai assistir o artista que você gosta. Agora, ficar colocando esses subterfúgios para impedir, por mero prazer, a estreia de um outro colega, de um outro programa numa outra emissora, não soa legal, soa infantil. Exatamente. Né? E cruel Birra, também. Né? Vingancinha. É uma nova frente de trabalho que está se abrindo, principalmente nesse momento agora de pandemia, dessa retomada. As pessoas precisam trabalhar. Ele também precisa trabalhar. Ele trabalha e ele ajuda muitas pessoas. Claro, então ele tem gente. todo o direito do mundo de entrar no ar. Não é legal esse jogo que eles estão fazendo com o Faustão. De jeito nenhum, né? Deixa cada um seguir o seu caminho. A Globo está tentando ajeitar o seu domingo. Ele está para estrear na Band num esquema totalmente diferente, porque já tem todo esse problema com a própria emissora a qual ele pertencia. Para que esse tipo de coisa, gente? Para quê? Não é mesmo, é desleal, fala. A Globo já tem um problemão para resolver, como você falou. E tudo que a Globo está fazendo contra o Faustão vai cair na conta do Luciano Huck. A rejeição do Luciano Huck já está grande. Sim. Não precisa fazer pesquisa, não. É só pegar o Ibope desse domingo aqui para ver o tamanho do tropeço que o Luciano Huck deu no domingo da TV Globo. Então, a Globo, tudo que ela fizer, tudo, porque o telespectador, você que está assistindo o programa, você não é bobo, você sabe o que está acontecendo. Você lê, você se informa, você assiste, então acabou. Agora, o Faustão, gente, se a Globo não quer mais o Faustão, não quer mais, não estamos falando a mesma língua, seja feliz. Eu já achei, tipo, mesquinhez da TV Globo não deixar o Faustão estrear de domingo. Livre, Já achei. Você não quer mais o cara? Deixa ele fazer sucesso. Você não confia mais no talento dele, ele não serve mais, Acha que ele tá destoa, ultrapassado, está ultrapassado, né? é um formato velho. Então tá bom, então deixa o formato velho no ar para ver o que vai acontecer. Não. Deixa ele fazer o domingo para ver o que vai e acontecer. eu achei também, por que já não deixou ele livre a partir do momento em que tirou ele do domingo, não deixou nem se despedir, rompe o contrato e ele está livre para outros voos? Não, ele está preso à emissora até o final desse mês. Quer dizer, isso por si só já teria bastado para atrapalhar. Para que eles querem o requinte de crueldade? E a TV Globo é boba? Você acha que qualquer emissora adoraria ter o Faustão no seu casting? Qualquer emissora, seja ela grande, gigante, enorme, pequena, qualquer uma. Então, se o Faustão sair dali, ele vai ser feliz em outra televisão. Ele tem muita lenha para queimar e sabe fazer e faz bem feito. Agora, ficar com essa história, não pode ir no domingo. Para fazer tem que ser semanal.
Para, não pode gente. título, não pode nada, né? Não dá o divórcio nunca. É amarrar, lógico. exatamente, Não a assina coisa esse está divórcio. litigiosa mesmo. Antes do Lubianco contar o outro lado da história, porque ainda tem mais informações que vem aí, e o Felipe dá a opinião dele, só queria falar de uma notícia que chegou agora, que é do site Notícias na TV, do Daniel Castro, que está escrito assim: ô louco meu, na surdina, Globo apaga todas as edições do Domingão do Faustão do Globoplay. Na surdina, para ninguém perceber, a Globo tirou do ar todas as íntegras do programa Domingão do Faustão, que foi de 1989 a 2021, apagou tudo do Globoplay. Agora, apenas trechos curtos da atração que foi comandada por Fausto Silva seguem disponíveis para o público. O fato comprova mais uma vez que a saída de Faustão da emissora não foi das mais tranquilas, mas de jeito nenhum, né? A política de apagar produções do streaming da Globo não é comum. Outras atrações antigas, incluindo fracassos e programas de profissionais que já deixaram a emissora, seguem por lá, mas do Faustão na surdina está sendo tudo apagado. E segundo apurou Notícias da TV, o processo de arquivamento dos programas de Faustão já tinha começado no meio do ano, começou no meio do ano. O acervo tinha íntegras da atração desde 2013, disponibilizadas ainda na época da plataforma Globo.tv, que foi antecessora do Globoplay. Aliás, o processo foi finalizado hoje, tá? É de hoje essa notícia, dia 13, quando os últimos programas de Faustão na Globo foram apagados. Até mesmo a última edição, comandada por Thiago Leifert, foi limada do serviço. Apenas trechos separados das atrações desde 2020 até maio deste ano seguem disponíveis. Então é isso, apaga, vai apagando Faustão da história da Globo e não vai deixando também estrear em outro lugar. Isso é o quê? Inviabilizar um tremendo de um profissional. Fala, Felipe. Você sabe, essa história magoada, isso me incomoda, porque parece namorado Tim, sabe? Timzinho que fica assim, procurando pelo em ovo, eu vou achar, ele vai ver só o que eu vou fazer, né? Que coisa chata isso, coisa mais rançosa, mais antiga, né? De se fazer televisão. O Faustão hoje está com uma equipe com quase 300 pessoas. Então. E o programa, com toda certeza, ninguém é besta. Não é só a Globo que é inteligente. O Faustão, ele está trabalhando em cima também de pesquisas. Claro. Estão sendo pagas pelo próprio bolso do apresentador. Então, ou seja, ele sabe aonde ele está colocando os pés. Agora, o que me chama muito a atenção também, não sei ainda realmente a data de estreia, mas dia 17 de janeiro também estreia o Big Brother Brasil. Sim. E parece que também é a estreia do Faustão. E o que acontece? Eu acho que tudo isso é também para estragar a estreia que é no mesmo dia do Big Brother. Com toda certeza. Sim, tem tudo porque eu a ver acho que com talvez tudo. se fosse numa outra data, talvez eles não ficariam tão com tanta raiva, Não, né? mas tem Com um tanto tem o ódio. segundo capítulo Ah, dessa tem o segundo história. capítulo Tem. também? Você até tocou no Vai ponto piorar? quando você falou numa equipe de 300 profissionais que o Faustão já tem na sua nova emissora. Porque existe um pavor aí, e eu acho que o pivô disso é a última saída agora, da Ana Lotterman, né, a moça do Tempo, do SPTV e do Jornal Nacional, que, de repente, assim, como é que fala? Acenderam todos os sinais de alerta. Poxa, vai sobrar alguém aqui que não vá para lá também? E são pessoas que eles precisam da equipe que pelo menos já conhecia o esquema do Faustão para poder continuar com o Domingão. E se perde todo mundo e ter que recomeçar, não dá. Então, acho que por baixo disso tudo, além disso tudo, é o medo do desmonte, porque isso está sendo feito na verdade. Então, se um pode desmontar daqui, nós vamos acabar com ele lá antes, né? É bem essa mentalidade. Mas toca daí, vamos lá. Olha só, né? Só para fazer uma observação sobre o que vocês estavam falando, né? Poxa, não seria mais fácil a partir do momento que os dois lados ali viram que não iriam continuar numa relação na Globo? Por que não terminou de uma vez e não liberou o Faustão de uma vez? Eu apurei dois elementos em torno dessa discussão, Sônia. O primeiro,
que isso prenderia o Faustão no sentido de gravação. O programa estreia em janeiro, mas Faustão só poderia ir para o estúdio gravar, de fato, a partir de janeiro. Então, a Globo contava que, segurando o Faustão até dezembro e deixando o contrato encerrar por completo, vai ter que atrasar a estreia dele, porque, quer dizer, como é que ele já vai gravar e vai começar em janeiro? Mas o Faustão botou o pé firme e marcou as primeiras gravações dele para a semana do dia 6 ao dia 12 de janeiro. Caraca. Então, quer dizer, ele já vai gravar e já vai estrear no dia 17. Ele não estaria abrindo mão de começar mesmo no início do ano. E o segundo elemento, Sônia, seria que, fazendo uma rescisão contratual agora, essa coisa juridicamente estaria resolvido, sabe? Daria liberdade total ali para o Faustão, inclusive em termos de contratação. E ali tem cláusulas contratuais que até dia 31 de dezembro, equipes do Faustão estariam presas também de sair junto com ele, sabe? Que tem toda uma questão de equipe amarrada ali juridicamente. Então, foram por vários motivos. E um terceiro elemento é que, deixando o contrato vencer ali pelo percurso natural do contrato, a Globo, na cabeça da Globo, ela teria vários argumentos depois para reclamar coisas que foram descumpridas até o final do contrato. Como, por exemplo, esse item. Se a Globo faz a rescisão agora, ela não pode alegar lá na frente que o Faustão estaria negociando em novembro, dezembro, ajeitando o programa dele em outra emissora antes do contrato dele se encerrar por completo. Então, é extremamente intencional da Globo deixar o contrato vencer somente em dezembro para depois pegar uma série de argumentos para tentar prejudicar o Faustão no sentido que ele estava fazendo coisas ainda com o contrato vigente. Mas tem uma coisa, Sônia, que eu fiquei sabendo esse final de semana, que foi o que eu achei mais nefasto ainda, porque essa fonte da Globo me falou com as seguintes palavras: a gente sabe que vai perder, essa coisa que a gente vai entrar, a gente sabe que a gente vai perder, mas a gente sabe que pode dar uma enrolada na estreia dele, que é o quê? É ir para cima em relação ao nome do Faustão na atração. Como assim? Eles querem enfraquecer a personalidade do Faustão na titularidade do programa, porque o Domingão do Faustão, isso está registrado em nome da Globo. Então, por mais que o Faustão não tenha utilizado ali o domingo, tenha ido ali para a semana, a Globo, com esse corpo jurídico, está estudando uma série de medidas liminares, que são aquelas medidas de urgência, e de uma forma proposital eles pretendem entrar com isso 2, 3 dias antes do programa estrear, nem que seja em plantão judiciário, dizendo que o nome Faustão, uma vez que se trata de um apelido e não do nome dele mesmo, o nome, o apelido estaria ali sobre propriedade da Rede Globo. Imagina! E essa fonte me diz, a gente sabe que vai perder, porque não tem pode sobrepor registro. a personalidade do Faustão, é um direito de personalidade. Sim. Mas a gente sabe que isso pode enrolar até a justiça apreciar, isso pode levar uns 3, 4 meses. E a gente pode adiar pelo menos. É tumultuar, Sônia. A Globo está querendo tumultuar a estreia do Faustão. Porque a gente sabe que nome, apelido, essas coisas não se registra, né? Isso é da pessoa mesmo. Então, eles não têm direito como. À personalidade. Exatamente. Não tem como impedir que ele dê o nome dele para um novo programa, seja com Domingão, sem Domingão, vai ser sem Domingão, porque é de segunda a sexta. Não tem como, mas dá para atrapalhar, dá para entrar com essas liminares e tentar, não é? De alguma forma, melar o jogo, embromar, melar. Você falou 3, 4 meses, que daria exatamente quando eles iriam lançar fim de Big Brother e lançar a nova programação, inclusive o novo Domingão, né? Então, acho que é por aí você tocou mesmo. numa tecla, Sônia, muito certeira, que é a questão do desmanche ali da equipe. Sim. Porque o que essa fonte me passa é que essa série de medidas jurídicas que a Globo quer entrar ali de véspera do Faustão estrear, é uma coisa para causar uma insegurança também em pessoas muito boas que estão sendo chamadas pelo Faustão para irem para o programa. A gente viu, por exemplo, a Anne Lotterman, então quer dizer, eles estão querendo causar uma impressão de estabilidade com essas séries de medidas jurídicas para ver se seguram algumas pessoas na Globo, que são pessoas de diretoria, para ver, opa, tem esse imbróglio jurídico lá entre a Globo e o Faustão,
Vamos esperar isso terminar, enquanto isso a gente continua aqui quietinho. Eles estão realmente com muito medo que a engrenagem do Faustão comece a funcionar muito rápido e pessoas que a Globo quer contar nessa renovação a partir de abril possam migrar, né? E aí a gente não está falando, por exemplo, só de Manner Lotman. A gente está falando de pessoas da direção mesmo, do domingo, que tem ali a máquina na mão e que a gente sabe que estão aguardando o Faustão estrear também para ver como vai ser, porque são pessoas que também estão na casa há muito tempo e que, em certo grau, ainda sentem uma insegurança de sair de uma empresa que já estão há mais de 20 anos. Mas Então daí... tem um jogo, gente, um cabo de guerra nos bastidores que está muito feio e é muito triste. Tá certo. O Thiago e o Felipe querem falar de... Ô, Sônia, se o Faustão não tiver no contrato dele que ele não pode sair do ar, porque a Globo vai tentar de tudo. E aí, no contrato do Faustão, deve ter alguma coisa que deve falar assim, ó, ele não pode sair do ar. Nenhum outro apresentador na TV brasileira vai ter. Porque o Faustão é o maior salário da TV, é aquele contrato bem amarrado e não deve deixar. Então, se a Globo for de um jeito tentar atrapalhar, ele fala assim, ó, mas essa parte aqui do contrato também vocês não cumpriram, porque vocês me tiraram do ar 6 meses antes. Se está no contrato que eu tenho que ficar, por que eu não estava? Exatamente. Bom, agora se eles começarem a falar muito, né, sobre a questão do Faustão, do nome, do apelido, tudo bem, deixa até porque quando ele estreou a polegada e medida era completamente diferente. Hoje ele tá magro, tá esbelto, enfim, deixa só Fausto Silva e tá tudo certo. Agora, muito me admira também, porque quando você sai de uma emissora e você vai para outra, a gente sabe, às vezes a produção não vai, mas dessa vez metade da produção quis ir junto com o Fausto. Todos quiseram ir com ele praticamente. 60% da produção que já era da Rede Globo foi com o Fausto. Sim, Ou exatamente. seja, eles acreditam no trabalho, eles acreditam no apresentador, com quem eles estão indo. Né? Então não tem essa. Eu acho que, na verdade, o que acontece, quem está esperando o programa estrear para ver se vai ou não, é gente medíocre. Né? Se desse daí, se eu fosse o Faustão, quem não ia querer seria eu, entendeu? Fecha Só a falta o frase. Faustão chegar lá e falar, olha, vou apresentar aqui o programa sem nome, eu não tenho nome, tá? E começa eu acho a brincadeira. que ia ser legal, porque eles estão tentando de tudo, né? Programa sem nome. E do jeito que ele é maluco, do jeito que o Faustão gosta dessas coisas, ele vai lá e faz. E pronto, né? Entendeu? Acaba fazendo piada. Inclusive, se bobear na volta, ele pode até fazer piada de todo esse episódio. E faz, né? Porque E tá faz, virando gente piada, conhece Sônia Abrão. o Fausto, como é Vai reverente. ser sucesso. Ele é sempre, ele é sucesso. Não adianta, o programa dele vai ser um sucesso. Deus queira, a gente bota a maior fé. Redes sociais, Lobianco, quer fechar? Tem alguma coisa mais a acrescentar? Tudo Não, bem. vou ficar acompanhando esse caso, Sônia, Sim, mas só claro. reforçar mesmo que tá muito feia a coisa e que agora o Faustão tem informantes na Globo, tá? A informação que eu tive Claro, também ele tem é que do lado amigos. de lá o Faustão está extremamente antenado a toda essa movimentação que a Globo pretende, até porque ele sabe que a Globo não quis antecipar a rescisão dele, então ele sabe que isso tem um motivo e que juridicamente ele estaria muito forte lá, disposto a não abrir mão da estreia dele também em janeiro. Sônia, eu tô no YouTube e no Instagram pelo meu nome, Alessandro Lobianco. Obrigado. Boa semana. Imagina, obrigada a você. Bom, vamos agora tratar de um assunto muito importante aqui. Nós vamos falar da situação do Cid Moreira. Eu tenho umas informações, inclusive, aqui que me chegaram e que eu vou colocar vocês a par delas. Mas é o seguinte, gente, vocês se lembram de todas as acusações sobre a Fátima, a mulher do Cid Moreira, e sobre ele mesmo, não é? Todos aqueles processos quando 2 filhos, não é? Um que seria adotivo e o outro filho biológico mesmo, vieram a público e começaram a falar sobre o Cid, a fazer queixas, a prestarem queixas, a abrirem processos, a quererem grana, aquela coisa toda que eles achavam, cada um, claro, achando que era do seu direito. Né? Contrataram seus advogados e foram aí tomar as providências que eles achavam necessárias. Para a gente aqui fora, olhando de fora, e para nós da imprensa, que sempre trabalhamos com o Cid Moreira, acompanhando, na verdade, o trabalho e a carreira dele, soava tudo muito estranho ou muito injusto e, por vezes, até cruel, porque a coisa foi tomando uma proporção tão grande, a pressão era tão imensa,
que realmente a gente estava se perguntando até quando o Cid vai suportar uma coisa dessa, porque estava sendo um linchamento moral, estava sendo uma coisa direcionada a destruir a imagem dele, a reputação dele, a carreira ilibada que ele sempre teve, porque ele é um dos maiores, não é, locutores do nosso país, uma das vozes mais lindas do nosso país, um profissional com mais de meio século de carreira e sempre muito respeitado. Ele nunca deu margem para falar isso da carreira dele. Então a gente já imaginava que, inclusive, no alto dos seus 90 anos de idade, um pouco mais, seria muito difícil uma carga emocional como essa. Segurar uma história dessa, que ainda, além de tudo, estava atingindo a companheira dele, a mulher dele, né? E aí, como é que ficou essa história? Entre outras coisas, a Fátima, eles estavam pedindo até a prisão dela por desvio de grana, por bens, por uma série de coisas. Do Cid, o que eles queriam provar? Que ele não era... ele não tinha sanidade mental, que ele já não tinha mais condições de gerir, de dirigir a sua própria vida, né? Nem financeiramente, nem a dele mesmo. Então eles queriam separar o casal, né, para assim evitar a proximidade da Fátima, se aproveitar dos bens do Cid, era essa a alegação, e eles tomarem conta do Cid para poderem, né, fazer o que eles quisessem, o que eles achassem mais certo em relação a ele em termos de herança, em termos financeiros. Mas, graças a Deus, a justiça foi justa. O que eu tenho para contar para vocês hoje é que eles estão totalmente livres desses processos. O Ministério Público acatou o pedido do delegado para que fosse arquivado todos os processos contra a Fátima. E a história do caso que discute a senilidade do Cid Moreira já está no final. Não é? Ele já foi considerado completamente apto a cuidar dele mesmo, da vida dele, dos negócios dele. Ele é saudável psicologicamente, ele tem a inteligência intocada, ele está em condições absolutas de ser o dono da sua própria vida. Então acabou essa história. Sabe o que é um casal livre? Tanto a Fátima quanto o Cid estão livres de todos esses processos que vieram ao conhecimento de todos nós aqui, e que todo mundo ficou muito, né, chocado, impactado com esse tipo de notícia. Então é bem isso. A partir de agora nós temos a nossa produção no Rio de Janeiro, a produção do A Tarde é Sua, recebeu essa informação e nós fomos checar no Ministério Público e nós encontramos a documentação de tudo isso que nós estamos falando para vocês. Tá aí no vídeo, olha, Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente tem aqui no nosso programa a sentença lavrada pelo juiz, então não tem mais o que discutir. Deixa eu só ver como é que eu posso definir as coisas em termos de lei direitinho. Eu vou ler para vocês, inclusive, a sentença do juiz e como isso foi traduzido através da nossa produção para a gente aqui. Mas antes eu vou dar um recadinho ou dois recadinhos e a gente volta lendo isso para vocês. É muito sério. Vocês vão ver o tamanho da injustiça do que foi cometido contra o Cid Moreira. Olha, vamos voltar aqui que a gente vai mostrar a sentença aí para vocês, mas antes deixa só eu ver aqui como é que a gente vai traduzir essa coisa. É bem rapidinho mesmo, que fala da história do Cid. Olha, é o seguinte, eles consideraram, tá? Deixa eu ver. Não, o que eu tenho aqui não está na tela não, só vou falar aqui o seguinte. Fátima, ela está livre de todas as acusações que os filhos do Cid fizeram contra ela. O processo foi arquivado pela delegacia onde foi feita a denúncia. O Ministério Público acatou a decisão do delegado pelo arquivamento. O processo contra o Cid na questão senil, ou seja, que ele já estaria velho demais para tomar conta da própria vida, também está na fase final, mas o que já se pode dizer que ele foi considerado apto para decidir todos os atos da vida civil dele. Tá certo. Ou seja, o casal está livre, tanto um quanto o outro, não tem mais processo para ser respondido. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui.
a acrescentar. Não, é exatamente isso. Então, realmente, era o que se esperava. Vamos ler a sentença. Pode dar tempo de ouvir a opinião aqui, trocar uma ideia? Vamos ler a sentença primeiro. Quer ler, Vlad? Fala. Olha lá. Decisão. Acolho a promoção do Ministério Público e determino o arquivamento dos presentes autos. E assina o Luiz Carlos Rocha Rodrigues, juiz titular. Ou seja, não tem mais nada. Não tem mais que desabone nada. o casal. Exatamente. Estava estranha toda essa história desde o começo, Estava né? desde o começo. Que o O dinheiro Ministério Público aceitar corrompe. o arquivamento é porque realmente nada consta, não é? Como se diz. Fala, Vlad, rapidinho a gente O dinheiro fecha corrompe, aqui. a gente sabe, né? Infelizmente as pessoas acabam se deixando levar por conta do dinheiro. E a gente soube aqui, desde o começo, que o Cid estava lúcido. Claro. Né? Ele faz edição de vídeo, de áudio lá na casa dele. Ele trabalha, gente, todos os dias. Eu comecei a achar muito estranho tudo quando começaram a querer imputar a questão da senilidade. Sim. Sabe? Querendo colocar ele de senil. E separar o casal, né? Isso pra mim começou a pegar pesado, e a questão que ela dava comida podre, lembra? Sim, lembra? Isso pra mim começou a cheirar literalmente muito mal. Aí foi quando eu comecei também a mudar muito a minha opinião em relação a tudo, porque eu acho que, obviamente, ninguém é capaz de dar uma comida estragada para alguém ou para funcionário. Não, né? tudo Só se estiver orquestrado. completamente maluco. Mas parabéns aí para o casal. Parabéns, Cid, né? Fátima, fala, Thiago. Tudo que o Cid não precisava nessas 9 Pois décadas é. de vidas era dessa exposição desnecessária e dessa baixeza de tudo que foi colocado. Uma pessoa não, igual você falou, Felipe, uma pessoa não vai dar comida podre. E o Cid Moreira, ele sempre é presença nos eventos do Comunique-se, Sim. que é um site especializado dos jornalistas. Ele se faz presente sempre. Você nunca viu o Cid Moreira atrapalhado ou que você consiga perceber. Então, assim, justiça foi feita. Como a Sônia Abrão diz, processar todo mundo pode. Ganhar é outra história. É outra história. Então, aproveita agora, relaxem, né? E voltem a colocar a vida aí nos eixos e vivam em paz como vocês merecem. Sônia viu, Abrão, Fátima? para você o meu boa tarde. É lindo esse boa tarde, eu adoro. Manchete do Buchicho. Sônia Abrão, pode invocar o cão, mas não pode invocar o nome desse artista. Sério? Não querem saber. Que isso, meu Deus do céu. Gente, olha, chegou a hora, né? Chegou a hora do sorteio aqui no Festival de Prêmios Rede TV Plus. Todo mundo preparado? Quem vai levar hoje